Silva. Marjorie, boa tarde. Boa Prazer tarde, te receber aqui no Mulher.com. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Adoramos, obrigada por ter aceitado. A Marjorie, ela é a idealizadora, é a sonhadora por trás da biblioteca comunitária que ela lançou numa comunidade aqui na cidade de Campinas, que é pertinho da gente, aqui de Valinhos, aqui no interior de São Paulo. Um projeto que já está dando muito certo, né, Marjorie? Lançaram há pouco tempo e já tem leitores na biblioteca. Sim, a gente tem uma média de 25 leitores que está transformando a comunidade, né? O nosso objetivo é aumentar esse número e cativar mais leitores a cada dia. Me conta um pouquinho como é que funciona, como é que nasceu primeiro essa ideia da biblioteca comunitária. Nasceu com um coletivo de jovens, meus amigos. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos para uma conferência que eu fui participar em Harvard e no MIT. E tinha sobrado um recurso e a gente pensou, o que a gente vai fazer com isso, né? E surgiu a ideia da gente construir a primeira biblioteca comunitária da nossa comunidade. E foi algo maravilhoso, desde cada processo da construção a gente ia aprendendo. Foi algo construído pela comunidade para a comunidade e foi feito com muitas mãos. Então, acho que isso que dá esse gostinho ainda melhor, Sim. né? Olha, a gente está com imagens aí na tela para você ver. Que espaço lindo, né? Todo fofo ali, todo decorado para as crianças. Olha, como é bom ver crianças assim em volta da mesa lendo, né, Marjorie? Sim, principalmente nesse momento que a tecnologia tem feito tão presente no nosso dia a dia, né? A gente procura enxergar não como uma inimiga, mas como uma aliada. E na biblioteca a gente procura incentivar esse senso crítico, principalmente para as informações que a gente está recebendo a todo momento nas redes sociais. E o pessoal tem aderido, o pessoal da comunidade tem aderido? Quando que foi lançada a biblioteca? A gente terminou a construção no final do segundo semestre do ano passado, então funcionando mesmo, ela começou esse ano. E tem sido tanto o processo de gestão da biblioteca algo maravilhoso, assim. É? Sim. A criançada está indo. Eu estou sabendo que tem adulto indo também lá, né, frequentar. Tem sim. Nós temos 2 turmas de inglês também, né? As bibliotecas comunitárias, elas são espaços para incentivar a leitura, mas também são espaços de resistência e espaços para democratizar esse acesso à cultura também. A gente tem, as crianças são as que mais frequentam, mas a gente também tem turma de inglês para adultos, que também está dando super certo. Que legal. Agora, a sua história com a leitura, ela vem de muito tempo. Não nasceu do nada essa ideia da biblioteca, né? Você tem esse gosto pela leitura desde sempre? Sim, fui muito incentivada pelo meu pai. Ele não teve acesso à educação, assim como tantas outras pessoas no Brasil. Ele saiu do Pernambuco muito cedo e veio para São Paulo para poder trabalhar. E ele sempre foi muito presente na minha vida escolar. Só que no momento de contar histórias, ele não conseguia ler. Então ele inventava histórias para mim e ali eu já ia imaginando e fui criando essa paixão vontade de ler, sabe? Sim, essa paixão tanto pelo lado lúdico quanto pela leitura e pelos livros. Nessa época você tinha consciência que seu pai fazia um esforço assim fora do comum para contar essas histórias para você? Não tinha, e foi enriquecedor saber disso mais tarde. Pensar assim, o quanto a gente pode usar das nossas ferramentas para incentivar a leitura, né? E aí, quando você estava na adolescência, você participou de um projeto que acendeu essa luz? Foi Sim, isso? Que também foi um outro divisor de águas na minha vida. O projeto chama Academia Educar e é um projeto que trabalha com alunos de escolas públicas. Eu sempre estudei em escolas públicas e eu acho muito importante dizer isso porque a gente tem muitos tesouros dentro das escolas públicas, nas comunidades, enfim. E esse projeto incentivava a leitura, mas também a cidadania e o protagonismo e a liderança em alunos de escolas públicas. Eu participei, aprendi a contar histórias e comecei a contar histórias na rede pública de Campinas para os alunos. Foi assim que você começou então? Você começou com contação de histórias? Sim. E aí surgiu a oportunidade de ter mentores em Harvard. Aí eu passei por um ano de mentoria. Com o projeto consegui alcançar 7.000 alunos e 70 professores nas escolas de Campinas e depois fui para os Estados Unidos através de uma campanha de financiamento coletivo também. Olha, essa é uma história legal, porque se você não conhece, tanto Harvard quanto o MIT, que a Marjorie citou, são das universidades mais conceituadas do mundo, ambas nos Estados Unidos. E aí ter um projeto com uma mentoria de lá deve ser assim, deve ter sido um divisor de águas na sua vida, né? Como é que surgiu esse convite para você ir para lá? Eu me inscrevi através de uma divulgação no Facebook mesmo
e passei pelo processo de seleção, então tiveram muitas inscrições, eles selecionaram apenas 10 estudantes de escolas públicas de todo o Brasil. E depois desse 1 ano, eles me chamaram para participar da conferência, né? Na conferência a gente ouviu sobre diversos temas, então saúde, educação, segurança, e a gente percebe que existem pessoas pensando com um olhar muito sério, muito crítico para essas questões. Então, foram 2 extremos. Sair da minha casa, da minha comunidade, conhecer uma universidade e tudo construído com parcerias. Então, foi muito rico. Foi a primeira vez que você saiu do país e já assim para um projeto desse tamanho? Foi a primeira vez que eu saí do país, foi a primeira vez que eu andei de avião, foi muito, muito maravilhoso. E como é que faz para superar assim, a ansiedade, superar o medo de ir para um país que você não conhece, para um projeto que você não sabe exatamente como vai ser, né? Olha, eu acho que no momento eu pensava muito nos meus objetivos e também no que me inspirava a estar ali. E isso foi muito forte, então quando eu estava para ir, até mesmo quando eu voltei, eu ouvia muitos outros alunos me parabenizando e dizendo quão legal era ver que eu estava indo, né? Então, eu costumava dizer que não era só a Marjorie indo. Comigo eu carrego muitos outros títulos. E esses outros títulos me incentivaram também. Às vezes, o que pode ser a dor pode incentivar a gente também a ir mais longe. E o que você aprendeu lá nos Estados Unidos que você trouxe para cá e coloca em prática hoje? Essa visão de que sonhar é possível e que a gente consegue sim realizar o nosso sonho. É claro que não pensando numa ideia de que só basta se esforçar para chegar lá, porque é muito mais complexo, mas esse olhar de que a gente consegue, que a gente pode usar as ferramentas que a gente tem para gerar impacto. Então, na nossa biblioteca, muita coisa a gente conseguiu conquistar com recursos que tinha sobrado da viagem, mas a gente também conseguiu conquistar com a própria comunidade. Então, era a própria comunidade colocando a mão na massa para construir algo para a comunidade que faz bem para a comunidade. Essa força do Ubuntu, sabe? Eu existo porque você existe e a gente consegue chegar lá junto. Isso veio muito forte, esse olhar. E aí, você conseguiu ir para lá e conseguiu construir essa biblioteca também com a ajuda da comunidade, com financiamento coletivo? Sim, com a ajuda da comunidade. Tinha esse recurso que tinha sobrado, a gente começou a nivelar o terreno, chegou um vizinho com um pouco de terra, o outro com um pouco de pedra, o outro com alguns tijolos, e foi dando forma. Chegou um pouquinho de tinta, o pedreiro fez um desconto super bacana para a gente e foi dando certo. E aí todo mundo colocou a mão na massa, literalmente, para construir. E essa foto que a gente está vendo aí é do ano passado? Isso, quando ela estava no período de construção. A gente estava super animado, porque estava ganhando forma, né? Então, ver a parede sendo levantada ali foi bem legal. Então, fazer o contrapiso, os pisos eu ajudei a assentar, aprendi a colocar o piso. Você já tinha feito isso na sua vida? Não, nunca tinha feito. É um processo de aprendizagem, né? Uhum. Meus pais, que ajudaram muito também, então teve uma grande participação da família. E o terreno, vocês já tinham esse terreno? Foi cedido? Como é que foi? O terreno fica na frente de casa, então são espaços onde várias pessoas da comunidade, às vezes, abrem um bar ou um salão, e tava para a gente estacionar o carro ali. E aí a gente decidiu construir a biblioteca. É um terreno que a gente cuida e preza. E olha, claro que quando a gente fala assim, é um projeto e ela foi lá para Harvard e teve mentoria, enche os olhos, mas eu acho, Marjorie, que no dia a dia o que vale é a ajuda de cada um ali da sua comunidade, né? Sim. Eu falei agora há pouco que a ajuda de cada um de vocês ajuda a gente manter a nossa obra em pé, e eu acredito que lá é a mesma coisa, é cada um ajudando um pouquinho, você assentando o piso com seus pais, o pedreiro fazendo um desconto, alguém da comunidade ajuda na limpeza, que vai tomando forma. Sim, e são formas de resistir, né? A gente resiste à falta do acesso à leitura. Antes de construir a biblioteca, a gente parou para pensar se realmente seria um espaço e um momento de construir uma biblioteca, e a gente percebeu que sim, porque a leitura, a gente sabe o cenário que está a leitura no Brasil. A biblioteca pública mais próxima da nossa comunidade ficava a 40 minutos de caminhada. Então, é muito difícil hoje alguém caminhar 40 minutos numa cidade como Campinas para ter acesso a livros e a uma biblioteca. Isso foi um incômodo. E tem uma frase que a gente leva, que é os incomodados que mudem o mundo, né? Que vem da Academia do CAR. E a gente leva isso para a vida, né? Quem são os incomodados? Nós somos. E qual é esse mundo? O nosso mundo.
Às vezes a gente não precisa viajar para outro país para querer mudar o mundo e gerar algum impacto. A gente consegue gerar um impacto na nossa comunidade, nos nossos espaços. E olha, como é importante isso, trazer para as crianças esse incentivo para a leitura. O brasileiro, infelizmente, nós brasileiros somos um povo que não lê muito, a gente lê bem pouco, inclusive, né, comparado com outros lugares do mundo. E agora, tanta tecnologia, né, gente? A gente fica aqui, ó, tablet, celular, o tempo todo, a gente vai esquecendo ainda mais do papel, de folhear o papel e de como é importante até para aguçar a imaginação das crianças, a criatividade das crianças. Você falou que tinha histórias ali, que você ficava esperando o seu pai contar as histórias. Então, assim, pensar, acho que não só em Campinas, mas em qualquer cidade do Brasil, ter que andar 40 minutos para você ter acesso a um livro, ter acesso a uma historinha, uma criança que seja. Às vezes os pais não conseguem acompanhar, estão trabalhando. Não vai acontecer, a gente sabe que não vai acontecer. A criança não vai sair dali, mesmo um adolescente que precisa pesquisar alguma coisa para a escola, não vai sair dali e caminhar esse tempo todo para ter acesso a uma biblioteca pública. Então, assim, é um projeto que eu tenho muita certeza que faz diferença para essa comunidade. Para quem não é da região, qual é a comunidade de vocês? Como é que vocês se organizam lá? Fica na Vila Chico Amaral, a biblioteca ela é aberta aos finais de semana, então pessoas da comunidade, de outras comunidades, podem frequentar a biblioteca, podem emprestar livros, a gente só faz um breve cadastro. Os livros eles podem ser renovados até 3 vezes, dependendo do tamanho do livro. Eles são separados por tema, a gente tem o cuidado de pensar quais são os livros que estão sendo disponibilizados para a comunidade e quais são essas vozes por trás dos livros, né? Quais histórias estão sendo contadas. Então, não é algo de censurar nada, mas é um cuidado para entender que nós temos um público, e nós nos preocupamos com esse público. É algo que a gente procura pensar bem. É uma curadoria que vocês fazem ali, né? E os livros chegam até vocês por doações? Sim, todos os nossos livros são doações. Poucos títulos a gente chegou a comprar, mas a maioria são doações. Quando eles chegam, a gente faz uma seleção, então, para ter esse cuidado se tem alguma página rasgada, algo riscado, porque precisa ser algo de qualidade para a comunidade, precisa ser algo pensado, né? Não é porque é algo de todo mundo que vai ficar, sabe? Não, é algo que é pensado e é importante pensar, porque a gente está cultivando leitores, então, às vezes, as crianças, a gente tem leitores, né, que não leem ainda. Que legal. E esse primeiro contato com o livro, de ver as figuras, de estar num ambiente onde ele se sinta à vontade para futuramente ler, ou para estudar, ou para desenhar, ou para treinar e escrever o nome, é muito importante para a gente. E aí a gente viu algumas fotos ali, tem crianças ali, todas as crianças de máscara por conta da pandemia, mas dá para ver pelos olhinhos delas a felicidade, né, de estar em contato com esse mundo da imaginação. Tem gibis ali para ela. Olha, teve festa junina também. Sim, a gente tentou enfeitar a biblioteca para ser um lugar acolhedor, né? E um lugar também que as crianças estão ali, estão aprendendo, estão se divertindo, não estão na internet, às vezes, vendo algum vídeo que não vale a pena ou tendo contato com alguém ali que não vai ser tão bacana para a formação delas. Sim, incentivar esse senso crítico para saber receber essa informação, porque a gente acredita que não tem como a gente privar 100%, né? Mas tem como a gente fazer algo para que ela consiga filtrar isso. E vai de pouquinho em pouquinho, um passinho atrás do outro, mas começa ali, falando para ela que nem tudo que chega para ela é 100% verídico, nem toda a informação a gente pode abraçar. Você sente essa diferença nas crianças, claro, nos adultos também, mas nas crianças que frequentam a biblioteca, de que começaram meio assim desconfiados, que será que é isso aqui, e agora já estão animados e trazendo mais gente? O engraçado é que foi o contrário. As crianças, elas foram as primeiras a abraçarem a ideia. Por ser um lugar colorido, um espaço onde a gente procura tornar algo mais dinâmico, elas são as que mais frequentam. Os adultos que começaram com o pé meio atrás, será que vai dar certo, será que não vai? E a gente vê uma mudança nas nossas aulas de inglês. Então, passaram a frequentar mais, passaram a chamar outras pessoas. E as próprias crianças também trazem os adultos, né? Que tem dado bem certo. Porque a criança, ela se abre mesmo, né? Ela se abre mais para as oportunidades. A gente é que tem resistência, né? Nós que somos adultos que temos. E aí, como é que funciona a gestão lá da biblioteca? Como é que vocês se organizam? Nós somos um coletivo, então a gente tem
essa rotatividade para tentar gerir isso, mas é muito simples, porque nós temos os livros catalogados e esses livros eles são emprestados. A biblioteca ela fica aberta e disponível para as pessoas, elas podem emprestar os livros ou usar o espaço para estudar ou para fazer alguma atividade. E nos dias que nós temos as atividades, a gente já deixa avisado para a comunidade e as pessoas podem frequentar. E elas têm frequentado, então? Sim, tem dado certo. Que bacana. Além das crianças, Marjorie, talvez para os mais velhos, esse contato com o livro, com o papel mesmo, seja extremamente importante também, porque a gente está num mundo de tecnologia e as pessoas mais velhas às vezes não se sentem acolhidas, não se sentem inseridas nesse mundo da tecnologia, às vezes por dificuldade de acesso ou por dificuldade mesmo de conseguir se encontrar ali na tecnologia, né? Então, acho que para essas pessoas poderem começar a ter contato, a hora que acostumarem também, começarem a ter contato com esse livro é importante, até para a gente treinar o cérebro, né? Que é importante a gente manter nosso cérebro ativo aí durante toda a nossa vida. Sim, é um processo que nem sempre é fácil. Mas, por exemplo, as aulas de inglês, elas são 100% voluntárias. E uma das regras para participar das aulas toda semana precisa emprestar um livro. E na próxima semana, o leitor, sendo criança ou adulto, precisa compartilhar alguma coisa do livro com a gente. Então, é uma forma de incentivar, é uma relação ganha-ganha, onde a biblioteca ganha um leitor e o aluno que frequenta as aulas também ganha o que está no livro e começa a incentivar, de alguma forma, a ler mais. E tem acontecido isso, então? Sim, tem dado certo. Que legal, que bacana. Como é que você lida com a tecnologia? Porque hoje tem os livros digitais, né, que com um tablet a gente consegue colocar muitos livros ali, mas não é o papel, não é aquele contato. Você acha que eles vão ter um espaço ali na biblioteca ou você prefere o livro físico? Olha, eu, Marjorie, prefiro o livro físico, porque tem uma conexão maior com o objeto, mas a gente também tem um Kindle disponível para leitura, onde os leitores podem acessar e baixar os livros. Mas o nosso acervo maior são de livros físicos, né? A gente tenta incentivar para que eles usem os livros físicos, que é o que a gente tem mais disponível. Mas tem sido bem interessante porque o Kindle ele é pouco utilizado. Eles buscam mais o físico mesmo. O físico mesmo. Uhum. O que mais eles gostam de ler? O que eles preferem? As crianças, literatura infantil. E os adultos, têm saído muito romance, os livros mais clássicos, assim, autoajuda sai muito. E eu acho que são esses os títulos que são mais procurados. A gente também, na biblioteca, tem livros técnicos e didáticos, são menos procurados, mas também a procura, sabe? Não tanto quanto um romance ou uma literatura mais clássica. Mas tem também. Tem também. Não sei se foi com essa intenção que você criou a biblioteca, ou teve a ideia da biblioteca, mas acredito que ela deve ter uma contrapartida na comunidade de deixar as crianças fora da rua, fora do contato com alguma coisa errada que a gente sabe que tem em qualquer lugar, em qualquer grande cidade do Brasil. Você acha que pode transformar a vida de uma criança? Ela está ali dentro, lendo, conhecendo o mundo através da literatura e não recebendo uma informação não bacana assim de alguém? Sim, com certeza. Eu acho que existem outras consequências dessa ação que às vezes a gente não consegue mensurar, né? Eu fui impactada com meu pai me contando histórias. Então, é claro que eu gosto de pensar que eu fui privilegiada num país onde a gente tem tanto abandono de pais. É claro que eu não consigo ser o pai da criança para incentivar esse ponto, mas eu consigo ser a pessoa que vai tentar cativá-la para ler mais. E nesse tentar cativar pode resultar em ocupar o tempo dela com algo que pode trazer mais do que estar em algum outro espaço, né? A gente conhece a nossa comunidade, a gente também conhece a sociedade brasileira como um todo e quais são os riscos que essas crianças estão tendo hoje no modelo de educação híbrida, que não estão indo 100% na escola como antes. E a biblioteca ela tem auxiliado nisso também.
em trazer esse espaço e ocupar esse tempo que antes era ocupado pela escola. Pela escola, sabe? né? Sim. E tem feito muita falta mesmo para as crianças esse tempo na escola. Claro que é necessário por conta da pandemia agora, que estamos começando a voltar, né, com as aulas presenciais, foi necessário, mas teve esse lado também prejudicial da criança não estar ali na escola, ela está em casa. Para quem está assistindo a gente e se inspirou com a sua ideia, que dica que você daria para quem quer começar um projeto parecido com o seu de uma biblioteca? Por onde que eu começo? Eu acho que é muito importante encontrar os parceiros, porque sozinhos, quando você está só, consegue se alcançar o seu objetivo, mas quando a gente está junto com alguém, a gente consegue ir além do nosso objetivo. Então, primeiro, encontrar esses parceiros. Se o objetivo for criar uma biblioteca, pensar na comunidade, no espaço onde estará essa biblioteca, e construir com e não para. Porque quando a gente constrói com as pessoas, o impacto é muito maior. Então, ninguém nunca pichou a nossa biblioteca, ninguém nunca, os leitores, eles têm esse cuidado com o espaço, porque foram eles que ajudaram a construir. Então, é algo que não é a biblioteca da Marjorie, é a biblioteca da comunidade. Se sentir parte é muito importante. E eu tenho certeza que muita gente quer dar continuidade a esse projeto, porque eu tenho certeza que você deve ter outros também, né? Você é muito nova ainda e já criou tanta coisa, Marjorie. O que você quer para o futuro? Tem mais projeto aí para a comunidade? Para a comunidade, sim. Eu pretendo um dia ser uma cientista social e trazer esse lado técnico que é muito importante. Então, hoje quem fala é a Marjorie e amanhã pode ser uma cientista social, conversando com muito mais propriedade. Ocupar esse espaço é muito importante, uma graduação, uma pós-graduação e continuar trabalhando com esses projetos voltados para a comunidade, porque eu acredito que existe muita potência nas comunidades e a gente precisa cada vez mais resistir e continuar tentando para que dê tudo certo. Vai dar, já está dando tudo certo. Tá assim, olha, para você que quer conhecer mais um pouquinho desse projeto, os contatos do Instagram estão aí na tela para você, tanto da Marjorie quanto da biblioteca, no nosso underline coletivo. Tem muitas fotos bonitas, tem muitos vídeos bonitos lá também, você vai conhecer um pouquinho mais desse projeto. Pode mandar mensagem também, né, Marjorie, se alguém ficou com alguma dúvida? Pode sim que a gente responde. Adorei. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Parabéns pelo seu projeto, sucesso. E eu espero te entrevistar outras vezes com seus outros projetos também. Muito obrigada.